Olá, olá, boa tarde. Boa tarde no Brasil, boa tarde, bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline e nesse perfil Ensino Mães em 4 semanas. Olá, boa tarde. Ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia no seu filho e a ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Então hoje nós iremos falar com a Catarina, ela é uma convidada especial aqui da nossa live, iremos conversar juntas sobre dislexia e o nosso tema é justamente: será que o meu filho disléxico vai ser um escritor, vai poder escrever um livro? Será? Será que seu filho disléxico vai poder ser um jornalista, vai poder ser um advogado? Nós iremos ver juntas isso, então eu vou chamar a Catarina. Antes de chamar a Catarina, eu queria também dizer que essas lives dessa semana e da semana que vem são lives de aquecimento, tá bom? Para o nosso evento. Nós teremos um evento no dia 22, 24 e 26 de maio. E nesse evento iremos falar justamente para mamães de filhos com dislexia. E iremos falar como você vai poder ajudar o seu filho a vencer essa dificuldade escolar, tá bom? Então, entendendo a dislexia e ajudando a vencer na escola. Então, agora nós iremos chamar a Catarina. Catarina. Tô chamando ela. Sim. Ok. Ela é uma convidada especial. Enquanto ela tá aí entrando, eu vou falando um pouquinho sobre ela. A Catarina, ela tem dislexia, TDAH, ela tem alguns outros transtornos que nós iremos falar também, que agora eu não lembro. E uma coisa interessante é que a Catarina, ela escreveu vários livros. E isso me chamou muito a atenção, porque o que a mãe ou a professora, né, acaba não vendo esse futuro glorioso do filho, a Catarina hoje é uma prova viva de que quem tem dislexia pode escrever um livro, pode ser uma escritora, e esse problema não existe, né? Na verdade, a gente coloca limite para os nossos filhos disléxicos, mas esse limite não existe. Tá entrando, ok. Deu certo. Olá, Tudo bom, querida? tudo e você? Tudo bom, graças a Deus. Tudo jóia. Tá ótima a conexão, né? Tá, hoje tá muito boa. Tá Ok, funcionando perfeito. direitinho. Maravilha. Eu tinha começado a falar um pouquinho sobre você, que você é uma escritora e que você tem TDAH, dislexia, mas conta melhor, se apresenta melhor para o pessoal, e aí depois a gente começa a live. Sim, meu nome é Catarina Mendes Rodrigues, né? Eu tenho a dislexia leve, né, atualmente, mas quando criança ela era severa, né? Porque ela vai diminuindo com o tempo. Toda pessoa com dislexia vai caindo com o tempo. Como eu já tenho 28 anos, ela já tá leve. Porém, o TDAH ele vai subindo com o passar dos anos. O meu já está em moderado, né? Tanto déficit de atenção como hiperatividade. Eu tenho misto. Eu tenho os dois. Tenho transtorno do processamento auditivo do sistema central, que eu recebo as informações do meu cérebro do lado de um lado, um tom eu não vou ouvir. Falar num tom que não seja aquele, porque se ele falar naquele tom de voz, do lado esquerdo eu não vou ouvir. Quando o meu cérebro recebe as informações, elas vão picadas. E aí, quando a gente dorme da memória curta para a memória longa, fica menorzinha a informação. Por isso, o transtorno do processamento auditivo do sistema central. Ele vê o que é mais importante. E o que não é, ele descarta quando a gente está dormindo, de uma forma muito natural. Não tem o que fazer, é só adaptações mesmo. Tem o transtorno obsessivo Escrever, né? compulsivo. Você escrever bastante, tipo eu. Isso! Tem que escrever, tem que fazer vídeos, às vezes, para si mesmo, para poder gravar. Porque senão, né? Sim, sim. Áudios, né? Áudios. Faz áudios. Áudio para si mesmo, para poder entender, né?
tem o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, se eu tenho um pensamento, eu tenho várias vezes o mesmo pensamento, porque ele é obsessivo, ele não sai da cabeça. E não é algo controlável, não é algo que é medicamentoso, é algo que a gente, se acalmando, passa, mas vamos supor, eu penso 30 vezes a mesma coisa, mas é por causa do transtorno. E tem o transtorno dependente. Por quê? Porque eu dependo de outras pessoas para aprender. Por isso que eu desenvolvi. O transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno dependente eu adquiri. Eu só nasci com TDAH, a dislexia e o transtorno do processamento auditivo do sistema central. Como qualquer outra pessoa pode adquirir com o passar dos anos transtornos. Isso é uma coisa que não dá para controlar. E não dá para dizer assim, será que vai passar? Não. É algo que você tem que conviver e se adaptando. E com o passar dos anos, um aumento, um diminui. E tem dia que você sente todos os transtornos juntos. É algo assim, bem complexo, né? Então tem dia que eu sinto que estão todos... Mas você faz acompanhamento psicológico também ainda? Eu faço com o meu neurologista, porque ele é neurocirurgião e a gente faz acompanhamento com ele, parte emocional. Eu faço tudo com ele, porque ele é especializado em todas essas questões, tanto neurológicas quanto psicológicas. Mas ele falou que psicologicamente eu estou ótima, né? E neurologicamente também. Somente acompanhamento para ver o que precisa ser alterado, a questão de a escola, a faculdade está te ajudando, eu preciso entrar em contato com a faculdade, eu preciso mandar e-mail, uma carta resolve. Então, o meu neurologista ele faz tudo isso uma pessoa só. Ele consegue englobar tudo nele só. Ele diz que ele é autossuficiente. É uma brincadeira que ele faz, né, para descontrair também, né? Mas ele está sempre me acompanhando. Ok, deu uma cortadinha. Você falou que o seu neurologista te acompanha, vai sempre acompanhar nesse período, né? De 3 em 3 meses. Isso. E aí ele vai me acompanhando e ele vai vendo o que é preciso adaptar, tanto no educacional quanto no emocional. Não tomo medicação nenhuma, até porque ele não vê essa necessidade de eu estar tomando medicação. Olha, me fala um pouquinho sobre isso. Vou te falar um porquê. Porque hoje, inclusive foi hoje ou foi ontem, eu não lembro, uma mãe me escreveu falando, acho que foi hoje, falando sobre isso. Que a filhinha dela, acho que tem 8 anos ou 10 anos, e tem TDAH e transtorno de aprendizagem. E a médica receitou o Ritalina. Então, aí ela falou assim para mim, você acha que eu dou? Eu falei, olha, se a médica receitou, é a médica dela, mas a filha é sua, né? Então, você tem outras opções naturais, como, né, os óleos essenciais, ou terapia ocupacional, os esportes, né? Você tem que decidir, mas ouça a sua médica. E me fala um pouquinho de você, porque você tem TDAH. Eu não tenho, então eu não sei como é que é. E você não usa remédio. Me conta a sua experiência. Então, nunca usei medicação, até porque o meu laudo foi fechado bem tardio, né? Foi fechado com 26 anos, eu tenho 28. E outra coisa, meus neurologistas que eu passei antes de fechar o laudo, eles não detectavam TDAH. Ninguém sabia que eu tinha TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Ninguém sabia. Então foi se passando. E assim, eu sou muito agitada. Se eu não estudar, se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu vou cutucar alguém. Cutucar ali, cutucar aqui, cutucar amigo, cutucar colega. Vou cutucando todo mundo. Cutuco o pai, cutuco mãe. Mas é porque o meu TDAH, ele é moderado. Ele tá bem acima, né? Mas atualmente, o meu neurologista, a gente conversou, já tinha publicado meu primeiro livro. Aí eu entrei na faculdade de medicina veterinária e ele sugeriu que eu tomasse a Ritalina. Se eu quisesse, eu tinha que decidir. Mas o que acontece com a Ritalina? Ele melhora o desempenho escolar. Você vai ficar concentrado ali no que você está aprendendo. Só que causa insônia, causa queda de cabelo, alucinação, falta de sono. Ele tem muitas contraindicações e com o passar do tempo ele vai aumentando. Então, meu
deu para mim, ele falou, olha, vou te dar a receita e você decide, eu vou tomar ou não. Uhum. Você que decide, porque querendo ou não, ele vai forçar o seu cérebro a trabalhar mais. Será que vai ser bom Mais, ou será que vai ser ruim? mais do que já trabalha, né? Mais do que já... Mais do que ele já trabalha. Ele falou assim, será que para você vai ser importante? Então você vai decidir. Eu cheguei a comprar o remédio. Aí eu fui pesquisar as contraindicações. O médico já tinha falado, eu fui ter certeza. Eu sempre vou ter certeza das coisas. Aí eu decidi não tomar. Tá. Eu entrei em contato com ele. Falei, doutor, eu não vou tomar. Ele falou, já sabia. Tá? Eu já sabia, mas eu deixei você decidir. Você, como pessoa, como profissional, você tem que decidir se você quer se forçar ao máximo ou não. Porque o remédio te força ao máximo. Você fica esgotado mentalmente. Então ele falou, você não quer forçar seu cérebro? Você quer que ele trabalhe do jeito que ele já está trabalhando? Para mim tá tudo certo. Tanto é que eu levei a caixinha de remédio, entreguei para ele, falei, doa para quem realmente precisa, porque eu não preciso. Ele falou, tá certíssimo. Eu não esperava menos de você. O meu próprio neurologista, ele não esperava menos dessa decisão. Porque é uma decisão complexa, né? Porque todo mundo do meu curso de medicina veterinária estava louco para ter esse remédio na mão e todo mundo tomar. A sala inteira queria tomar para poder ir bem nas provas, mas eu não. Nossa, mas eles não têm nem transtorno de aprendizagem, nem TDAH, nem nada, nem nenhum outro tipo de transtorno. Não, é só para melhorar o desempenho escolar. Porque, por exemplo, nessa mesma faculdade que eu fazia, o pessoal roubava a Ritalina de colegas que tinham TDAH para poder tomar para ir bem na prova. Gente, que absurdo. E o pessoal falou, eu faria qualquer coisa para passar na prova, eu não tô nem aí se o cérebro vai ficar viciado, se não vai. Só que acontece, ele, com o vício, vai sempre aumentando a dosagem. E aí vai diminuindo a sua capacidade neurológica natural. Ou seja, o cérebro vai ficar viciado. Ele fala, manda remédio para cá porque eu não vou funcionar mais. Então eu prefiro que o meu cérebro vai se adaptando sozinho, sem medicação, sem nada. É uma coisa que eu escolhi para mim. Não estou dizendo que todo mundo precisa escolher. Tem gente que já está em 25, 50 miligramas, já me falaram, mas falaram, eu não vou largar porque eu quero ser expert. Mas não é. A sua dificuldade, ela continua. O que acontece? O remédio ele vai mascarar isso aí. Uhum. Eu não preciso de máscara para dizer que eu tenho dificuldade. Eu tenho, e qual o problema? Eu tenho que me aceitar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na opção de não usar o remédio, o que você fez? Você começou... Desculpa. Você fez algum esporte? Você descarregou essa adrenalina em uma atividade ocupacional? O que você fez para poder compensar? Eu fui fazer pós-graduação. Eu geralmente faço 3 de cada vez. Nossa. É a única forma de eu me acalmar. Por incrível que pareça. Olha, gente, vocês que estão ouvindo isso porque a Catarina, ela tem transtorno de aprendizagem, né? Para quem pensa que o filho nunca irá conseguir fazer uma faculdade, ela tem transtorno de aprendizagem, tem TDAH e tem outros transtornos. E a terapia ocupacional foi fazer várias pós-graduações. Cada um vai se adaptando, né, de um jeito. E eu não. Eu entrei em contato com a minha faculdade, que é do Osasco, falei, eu quero fazer 13 pós-graduações num dia. Ele falou, não, tudo bem, se você quer, você sente essa necessidade. Aí me inscrevi em 13 pós-graduações tudo de uma vez. Eu ia segunda, quarta e sábado. Temas completamente diferentes. E eu me sinto como se fosse uma academia. Como se eu tivesse feito vários exercícios e acompanhando coisas diferentes. Docência do ensino superior foi assim, AE, Atendimento Educacional Especializado, e Psicopedagogia Clínica Institucional. Os 3 juntos. Nossa. E cada um num dia diferente, num horário diferente. Tinha curso que era à noite, tinha curso que era de manhã. E é esse exercício que eu faço. Eu vou estudar. Quando, por exemplo, eu me decepciono com alguma coisa, eu vou fazer uma nova pós-graduação. Ou, por exemplo, eu não estou bem, eu vou pegar um livro de genética para ler. Então, eu consigo envolver as minhas emoções
com estudo. Por isso que eu penso assim, a gente não pode se deixar se abater por nada. Se eu ficar triste, eu vou pesquisar um livro novo de radiologia. Eu não tenho ainda. Ou senão, vou ler um livro de 500 páginas de anatomia. Então, eu consigo canalizar os meus sentimentos, o que eu estou passando, o TDAH, com estudo. Eu não consigo me ver fora de uma faculdade. Eu estou em 2 faculdades agora. A de radiologia e estou fazendo 2 pós-graduações. Eu nunca consigo fazer de uma só, porque eu me sinto feliz assim, eu me sinto realizada. Eu, por exemplo, não me vejo com menos de 10 pós-graduações até o ano que vem. Nossa, eu não maravilha. me vejo. Claro, tem uns presenciais, tem uns IAD, mas assim, eu gosto de estar em movimento, de conhecer novos colegas, eu gosto de aprender. Meus coordenadores da faculdade de radiologia, sempre que tem evento, eles estão me chamando, eles falam assim, vamos gastar energia com atividade. Isso que você está falando é maravilhoso, porque se a gente pensa numa mãe, né, que tem a criança de 8 até 12 ou 14 anos, que também não quer né, usar o remédio, a medicação, não quer, queria fazer uma parte assim mais alternativa, né, natural. Então, além dos estudos, mas a mãe pode colocar essa criança numa terapia ocupacional, pode colocar essa criança num esporte, pode colocar a criança para fazer cerâmica, para fazer cursos de cozinha, culinária, pode colocar essa criança, pode usar os óleos essenciais, pode colocar essa criança para fazer um curso tipo Kumon, uma professora particular em casa, ou levar a criança até essa professora particular, né? Vários... A Catarina, que já é adulta, ela faz várias pós-graduações e faz vários outros cursos. Mas você que tem a criança pequenininha, você pode optar por colocar, se você tiver tempo, né, e condições também financeiras, você pode optar colocar a criança em uma terapia ocupacional ou qualquer outro tipo de curso que uma habilidade que a sua filha ou seu filho faça bem em casa e você viu que ele tem ali uma habilidade, você fala, um exemplo, o meu filho André, ele gosta de cozinhar. Então, eu já percebi isso nele, que ele gosta de cozinhar. Hoje, inclusive, ele fez o almoço. E eu falei para ele, você quer fazer um curso de cozinha, de culinária? Uma coisa especializada para meninos ou para criança? Ele quero. Então, criança não, porque ele já está com 14 anos, né? Então, é ver qual é a habilidade do seu filho para tentar não usar. Faz um teste, faz uma prova. Nós não somos médicas, mas nós que temos dislexia, a Catarina que tem uma história de vida com dislexia, com transtorno de aprendizagem, e eu também, tanto eu quanto o meu filho, a gente pode te falar que existem outras opções também. Mas, claro, você segue a sua médica, você segue o que o seu médico recomendou, mas lembrando que a vida é tua e o filho é teu. Então, veja bem, né, o que você vai dar para ele e aonde você quer levar, né, essa criança. A Bíblia fala que os filhos são flechas nas mãos do arqueiro. Nós somos esse arqueiro, nós mães. Então, aonde você vai mirar essa flecha? Você vai puxar a flecha e você vai mirar para onde? Eu, que tenho meu filho com transtorno de aprendizagem, eu preferi mirar ele nos estudos. Então, assim, tudo aquilo que é de novo, de tecnológico, porque ele adora informática, eu ensino para ele, eu mostro para ele. Ele já fez vários cursinhos de tecnologia para mexer com Minecraft, para mexer com... tem um outro jogo aí que o pessoal joga. E agora tem o Minecraft Education, que a criança entra dentro de uma escola, dentro do Minecraft, para poder aprender as palavras, ler textos. Então, assim, quando você mira seu filho para habilidade, para melhor habilidade que ele tem mais, assim, paixão, ou que ele consegue fazer mais, com mais facilidade, você já vai ajudar a autoestima, o psicológico, porque ele já é, né, ali, martoriato, como se fala em português? Martoriato acho que é italiano. Português ele já é pisado e já enche tanto, né, a paciência dele na escola, porque ele não consegue ler, não consegue escrever. Então, pega a melhor habilidade, a habilidade que ele faz com mais facilidade e investe tempo, investe dinheiro, né? Investe você mesma, mãe, ali,
ajudando essa criança. E, Catarina, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os livros, né? O tema da nossa live é: será que o meu filho vai conseguir ser um escritor, Com mesmo sendo certeza. disléxico? O que você fala para a gente sobre isso? E mostra também. Então, a minha primeira vontade foi na minha pós-graduação em atendimento educacional especializado, onde eu vi uma professora que era escritora. Eu achei lindo aquilo, né? Eu achei maravilhoso. E aí ela falou, nunca vi um disléxico que escreve. Eu falei, tá certo, né? Mas nós temos dificuldade, mas acho que a gente escreve, mesmo que seja com alguns errinhos, né? E aí eu falei assim para ela, é possível escrever um livro, né? Ela falou assim, eu não posso te ajudar, você tem que ver com a editora, ver se ela aceita. Aí eu resolvi ligar para a dona da editora, liguei para várias donas de editora, e aí muitos falaram assim, ai não, esse tema é muito complexo, outros falaram assim, ah, esse tema é difícil de ser abordado, você já tem dificuldade, como é que você vai escrever? Até que a dona da editora, a editora era Futurama, agora é Conejo, ela falou assim, ah, eu acho que você deve tentar, sim, eu não tenho direito nenhum de dizer que você não pode. Então, acho que você tem que tentar. Faz o seguinte, vai escrevendo, e aí você vai me ligando, e a gente vai fazendo esse feedback. Faz isso, faz aquilo, e ela foi fazendo isso. Eu escrevi num caderno, né? Mas como eu fazia para escrever? Eu baixei um aplicativo no celular, onde eu falava tudo que eu estava pensando. Tudo, tudo, tudo. E aí depois eu passava pro caderno. Porque eu não consigo acompanhar. Minha escrita não acompanha meu pensamento. Meu pensamento é muito rápido. A minha escrita não acompanha. Eu não consigo ficar pensando e escrevendo. Não acompanha, não adianta. Eu já tentei, por isso que eu baixei esse aplicativo. Tem vários aplicativos que ajudam pessoas com dislexia. E outros transtornos também. E aí eu comecei a falar pro celular, escrevendo. Fiquei 2 anos. Né? Na época a gente estava na pandemia. Então, para mim, tinha tempo para escrever, e a gente precisa de tempo. O escritor precisa de tempo e de ideias, porque senão não funciona, né? Então, eu fui escrevendo no meu tempo, né? Tanto é que o meu livro foi lançado, esse aqui, Eu e a Dislexia, foi lançado em 2020, mas ficou 2 anos sendo escrito, mais 6 meses de revisão. Quem é revisor atualmente, meu revisor, é o meu pai. Ele é meu revisor, né? Ele atua como uma revisão de todos os meus livros. E quando a gente vai em eventos, o pessoal já sabe que ele é o meu revisor. Legal. Minha mãe, ela faz a parte assim, mais essa questão assim de pagar boletos, né? Então, minha mãe, ela tá sempre pagando assim algum boleto de algum curso, boletos de novos livros. Então, minha mãe, ela faz assim, a parte assim financeira, né? E já meu pai faz a parte acadêmica. Porque aqui é tudo dividido, aqui em casa. Eu escrevo, meu pai revisa e minha mãe paga as publicações. Senão os dois pagam, eles dividem. Então levou. E deixa a gente ver o livro, levanta aí pra gente ver. E onde o pessoal acha esse livro, Catarina? Esse aqui é no Mercado Livre, né? Você pode encontrá-lo no Mercado Livre. Eu tenho vários desses, porque esse é um livro solo. O que é um livro solo? Você escreveu sozinho. Você não divide com ninguém. Porque esse livro, eu sou autora. Eu tenho 100% de direito sobre ele. Eu e a editora. Ela tem 50%, tenho 50%. A gente tem 100% de direitos autorais dele. Ok. Então, ele não pode ser publicado ainda em e-book por causa dessa questão dos direitos autorais, porque ele é um livro físico. Tá. É diferente de um livro em e-book. Livro físico tem direitos autorais diferentes. Então, eu prefiro o livro físico, pelos direitos autorais, para não ter nenhum plágio, nenhum problema. Então, eu prefiro o livro físico. Sim. Até porque disléxico precisa pegar, né? Precisa pegar no objeto. Para mim, eu não consigo ler livro online, não consigo. Passando o dedo. Me fala uma coisa, como é que é o papel do seu livro? Ele é um papel, ele é com letras maiores, até porque letra muito pequena
para mim não funciona, né? Tem alguns desenhos, mas desenhos meus. Inclusive, eu pintei também. Eu sou também pintora, né? De alguns livros. É, eu pintei alguns quadros, né? E também gosto muito de artesanato. Para me acalmar, às vezes, eu compro aquelas caixinhas de MDF e vou pintando. Passo o dia inteiro pintando para, de repente, para o meu TDAH ficar mais tranquilo. Se eu não tiver tantas atividades para fazer, eu tenho que... Ou eu vou pintar, ou eu vou desenhar, ou eu vou sair, ou eu vou conversar. Eu sempre procuro estar acalmando o meu TDAH, porque senão ele fica muito assim, agitado, né? Então, sempre tem uma solução para gente, né? Sempre tem algo para ser feito, nada é em vão. Com certeza. Né? Acho que a gente tem que pensar nisso. E, claro, tem outros livros também, mas eu sou coautora. Legal. O que é uma coautora? Eu divido o livro com outros escritores da própria editora. Eu divido, né? Então, essa divisão, eles têm direitos autorais e eu também. Então, os direitos autorais são de todos, não é só meu. É diferente do livro solo. Esse aqui é Palavra em Alma. Então, tem participação de todos esses escritores. Que legal. Todos esses, né? Nesse eu sou coautora. Por quê? Eu só tenho 10 páginas, então tenho menos livros. Eu só tenho 25 livros desse, por quê? Porque a gente divide com outros escritores. Diferente do outro, né? Como a gente divide, a gente tem menos livros. Então, esse aqui, essa edição acabou? Acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Por quê? Porque é uma edição só. É algo limitado, né? Vamos dizer assim, é algo que tem prazo assim para acabar. Mas assim, não que eu não vou escrever outras coisas, mas eu não costumo a repetir textos. Por quê? Porque eu gosto de algo inédito. Eu penso em uma ideia nova e escrevo. Eu não tenho nada que eu tenha republicado. Sempre algo novo. Sempre há histórias novas. E nesse aqui eu coloco sobre o mundo do vinho. Ah, legal. Porque eu sou sommelier, eu sou especialista em vinho. Eu tenho básico em vinhos e sou sommelier. Eu sou especialista em vinho. Então, se legal. Alguém quiser saber sobre o mundo do vinho, eu também sei. Porque muito bom. Pessoas com transtorno de aprendizagem, outras questões, nós temos múltiplos talentos. A gente não tem um talento só, a gente tem vários. A única coisa que a gente tem que fazer é canalizar. Eu também gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de pintar. Então, nós temos múltiplos talentos. O pai ou a mãe precisa só direcionar aquele talento, porque é uma criança que tem muito talento, é muito agitada, então coloca para fazer curso, tem cursos gratuitos aqui no Brasil também, então coloca o filho para fazer atividade, porque ele vai embora. Se você investir nessa criança, ele vai ser uma criança assim, que vai desenvolver de uma forma. Vai mesmo. Catarina, pensa uma coisa comigo. Nós que temos transtornos de aprendizagem, a gente tem desenvolvido, a gente usa o nosso lado direito do cérebro. Se a gente treina com a fono, com a psicopedagoga, ou em casa com a mãe, treina exercícios, treina leitura, treina palavras, né? A gente está começando a desenvolver o lado esquerdo. Os cientistas falam que se você desenvolver os dois lados e usar os dois lados, você é um gênio. Porque você vai fazer coisas, você vai, né, ter coisas que, como Albert Einstein, como pessoas vai ser fora da curva. Normalmente, quem não tem dislexia, quem não tem transtorno de aprendizagem, usa mais o lado esquerdo. O lado direito fica meio adormecido. Mas se nós temos transtorno de aprendizagem, usarmos os dois com o desenvolvimento, né, usando as terapias, aproveitando das professoras que querem ajudar na escola, e imagina o potencial que essa criança, que nós temos, de sermos fora da curva, de sairmos do patamar de normalidade da pessoa normal, né? Que faz a faculdade
e às vezes faz pós, às vezes não, mas máximo é até faculdade. Acabou, a faculdade acabou, ninguém quer fazer mais nada. Essa criança vai ser que nem Catarina, vai se fazer muito mais do que o normal. Vai estudar, vai querer saber. O disléxico já, de si mesmo, ele já é muito curioso. É difícil você ver uma pessoa ali, sim, uma criança xoxa, um adulto disléxico xoxo, tá? Porque não teve nenhuma oportunidade, né? Porque não deram oportunidade para ele estudar. Porque normalmente eles são muito curiosos, eles vão muito atrás. Então, para que a mãe veja hoje nessa live, através da vida da Catarina, através do meu exemplo, do meu filho, que se você der a oportunidade certa, e como a Catarina falou, canalizar no modo certo, no lugar certo, essa criança vai longe, gente. Essa criança vai voar demais, vai ser que nem um foguetinho. Não é, Catarina? Com certeza. Eu acho que tudo é da oportunidade, né? Não tem nenhuma criança disléxica ou com outros transtornos que ela não seja capaz. O que acontece? Principalmente, quem tem outros transtornos tem QI acima da média, né? Que todo mundo pergunta. E o QI? O QI acima da média. O meu, por exemplo, é 112. A média brasileira é 88, 89. Ou seja, eu tenho acima da média brasileira. Ou seja, eu posso canalizar essa inteligência. Por mais que eu tenha dificuldade, é só eu canalizar essa inteligência para fazer coisas boas. Para estudar, para me dedicar, para fazer artesanato, para cozinhar, para ler, para escrever novos livros. Então, você tem que canalizar isso. Tudo depende do que você vai canalizar. Por exemplo, esse aqui é outra coletânea, né? Esse aqui são dos escritores da velha guarda. Eu fui para substituir um escritor que não estava bem de saúde, né? Esse escritor só da velha guarda. O que é escritor da velha guarda? São escritores de 80, de 70 para lá. São todos senhores. Mas eles me convidaram porque tinha um escritor que não estava legal e falou: você quer participar? São 2 páginas, né? Porque é um livro pequenininho. Então, o que eu falo nesse livro? Eu falo do povo indígena, do massacre do povo indígena. É algo inédito, não tinha publicado, eu só publiquei nesse livro, né? A gente tem 15 livros depois que acabar. Acabou, não é mesmo? Porque é algo limitado, porque é uma coletânea, né? E também quem adquire os meus livros tem o direito de ganhar a Biomi. O que é a Biomi? É uma bonequinha africana que antigamente nos navios negreiros, as mães, elas traziam os seus filhos e eles choravam muito. Elas rasgavam um pedacinho das suas saias. E aí, ela fazia uma bonequinha que se chama Biomi. Tem o Abayomi e tem a Abayomi. A diferença é que a Abayomi tem turbantinho e o Abayomi não. Essa é a única diferença de uma para outra. Mas assim, é uma bonequinha feita à mão. Eu mesmo que faço. Todas as pessoas que compram meus livros, eles têm o direito de ganhar a Biomi. O que significa a Biomi? Significa prosperidade, significa sucesso, significa amor, significa coisas boas. Eu estou desejando para o meu leitor coisas boas, só coisas boas. É como se fosse um amuleto de proteção. Como eu sou mulher, eu resolvi fazer ela, mas eu posso fazer ele também. E eu faço à mão. A Biomi não pode ter costura nenhuma. Ela é só feita de nós. Você compra 2 tecidos, um tecido mais escurinho e um tecido colorido, porque a Biomi ela é sempre feliz, um tecidinho colorido, para você mostrar o quanto você deseja algo bom para as pessoas. Porque algo bom ele tem que ser dado. Você não vende felicidade, você doa felicidade. Você não vende sucesso, você doa sucesso. Você não vende amor e prosperidade. Você dá. Por isso que quem adquire os meus livros tem total direito de receber a Biomi de presente. De presente, se quiser carregar, é como um amuleto. Sim. De coisas boas. Que legal, que legal. E deixa eu ver de novo a Biomi. É feita toda de nozinho. E eu mesmo que faço. Que interessante. E é uma terapia ocupacional, né? Totalmente, né? E assim, você pode fazer horas, você nem percebe.
Sim, maravilhoso. E não Maravilhoso, que é legal. possível, né? Os talentos estão aí para serem mostrados. Sim, muito, Né? muito fofo. Uma bonequinha de muitas coisas boas. Depois eu mando uma de presente para você. Ah, obrigada, querida. Manda Obrigada. um para cada, né? Porque ela é algo individual, né? Ela é o sucesso. Ela não é para a família, era algo para você carregar, algo pessoal. Não que seja egoísmo, mas é algo pessoal. Para você carregar na bolsa, ou para você deixar numa estante, mas sempre algo para a pessoa, entendeu? Porque eu direciono. Por isso que realmente, Legal. quando é uma família que compra, cada um recebe uma. Que legal, muito bom, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns pelos livros, parabéns pelo exemplo. Eu acredito que muitas mães vão se sentir confortadas, né? Porque às vezes elas acham que, meu Deus, minha filha foi diagnosticada com transtorno de aprendizagem, meu mundo caiu. E aí, através dessa live, elas vão ver que realmente, pelo contrário, elas vão descobrir um pequeno gênio dentro de casa. Não que as pessoas que têm transtorno de aprendizagem vão ser necessariamente gênios, mas são pessoas que vão pensar fora da caixinha, são pessoas que vão ser muito criativas, são pessoas que vão provavelmente trabalhar com marketing, com arquitetura, né, com pessoas, porque nós somos muito preocupados, né, com as pessoas. O disléxico tem esse diferencial de você ser preocupado com a pessoa que está na sua frente, por mais que você não conheça, mas ser curioso, outra coisa, falar a verdade. É difícil. Muito, nossa, Às vezes eu até quero me segurar assim, sabe? Falar, não contar as coisas. Mas a gente é tão espontâneo, parece que o filtro não tem. E as pessoas não entendem isso. E eu nunca não. entendi isso. Eu só fui entender quando eu descobri que eu era disléxica. Porque desde pequeno eu sou assim. Então, se tiver que falar, eu falo. Se tiver que, entendeu? Então, assim, quando você descobre tudo isso no seu filho, muda o seu modo de ver, né, a criança. Você acaba entendendo o que é a dislexia. Fala, que você ia falar alguma coisa sobre isso. Não, eu acho que realmente nós não temos assim muito filtro, entendeu? Se você tiver que falar alguma coisa, nós costumamos ser muito sinceros, né? Se a gente está gostando, a gente está gostando. Se a gente não está, a gente fala, né? As pessoas pensam assim, ah, cadê o filtro? Mas não é todos os disléxicos que têm 100% de filtro. A gente até tem, mas se a gente tiver que falar, tiver que. Não é para ofender ninguém, mas se tiver que dizer o que pensa para a pessoa, a gente vai dizer. As Sim, pessoas, ai, mas cadê o filtro? Mas que filtro? é. Você está dizendo o que você está sentindo, né? Então não há necessidade de dizer, ai, olha o filtro, né? Também quero mostrar um certificado que eu recebi de um concurso literário. Oh, olha, que legal! Parabéns, querida, que legal! Esse concurso literário, ele é o tema é café. Então eu escrevi um texto sobre café e eu fui selecionada. É assim que funciona concursos literários. Porque se você se torna escritor, você não pode parar de escrever. Você tem que sempre estar em movimento com relação ao mundo literário. Então eles Uhum. pedem que você participe de eventos, que você participe de concursos. E às vezes a gente ganha, né? Às vezes a gente não ganha, mas a gente tem que tentar. O que acontece? As pessoas têm que tentar. Tudo bem, é difícil, é muito difícil. A vida não é fácil, a gente sofre, a gente passa por preconceito, a gente é discriminado, mas não pode desistir. Porque o que acontece? A sociedade parece que quer que a gente desiste, quer que a gente pare no caminho, quer que a gente não tente, né? Sim, Inclusive, essa questão de apoio, né? Todo mundo que quer apoiar alguém com dislexia, né? Porque, ai, vai dar trabalho, ai, eu não sei o que fazer. Mas, assim, nós aprendemos muito bem. Se você souber canalizar, nossa, você vai ter uma pessoa em casa extremamente inteligente, extremamente capaz de fazer muita diferença, porque nós nos preocupamos com o outro. Não tem, eu não conheço nenhum disléxico que seja 100% seja egoísta. Eu não conheço nenhum. Conheço vários disléxicos e todos falam assim, ai, será que eu não posso ajudar fulano? Ai, sim. coitado.
né? E assim, a gente tem uma pena dos outros, mesmo que as pessoas não tenham, às vezes, pena da gente, mas a gente tem uma compaixão tão grande Sabe pelo por quê? próximo. Sabe por quê? Porque nós, os disléxicos, acabam sofrendo tanto ali na escola Fundamental 1, Fundamental 2, que a gente desenvolve isso. E se você for perguntar isso, é para todos que têm transtorno de aprendizagem. Por ser tão martoriada ali na escola, pela professora falar tanto, por lá em casa, os pais, os amiguinhos, você acaba tendo criando essa sensação de que, nossa, não quero ver a pessoa passar pela mesma coisa que eu passei, então deixa eu ir lá ajudar, entendeu? E isso é incrível, porque se você for perguntar para qualquer outro disléxico, ele vai falar a mesma coisa. Ele quer ajudar, ele quer. E essa fala de canalizar, né? Às vezes a mãe fala, mas ok, ela me falou para canalizar, mas o que eu tenho que fazer? Uma coisa já que você pode fazer no canalizar, eu falo uma, depois a Catarina pensa e fala uma coisa também, tá, Catarina? Uma coisa que eu posso falar de pensar e canalizar é você sentar com o seu filho na hora da lição de casa, é você fazer com ele com paciência a lição de casa, é você ler para ele os exercícios, depois pedir para ele ler, ver se ele entendeu ou não entendeu, repetir o exercício. Aquele exercício, tem 10 exercícios para serem feitos, mas você vai fazer assim. E aí, todos os dias, você vai fazer assim, até chegar o momento que ele vai falar, mamãe, não precisa mais sentar comigo. Eu faço sozinho. Eu já estou tranquila, já estou conseguindo fazer sozinho. E aí, você vai deixar ele fazer sozinho, e depois você vai lá e controla tudo. Aí vai chegar um momento que você não vai mais precisar controlar, porque a autonomia já ficou tão grande, ele já conseguiu pegar o domínio da leitura, da escrita, ele já consegue fazer tudo sozinho que acabou. Mas isso vai demorar, tá? É com o tempo. São 2, 3, 4, 5 anos. E quando a mãe se coloca nesse papel de ajudadora, de realmente auxiliadora, né? Como fala na Bíblia, que ela auxilia em casa, e realmente ela se coloca nesse papel com o filho, ajudando ele realmente, nossa, esse menino vai longe. Esse menino vai longe. Ele começa a entender as coisas na escola, ele começa a entender. Quando seu filho começar a ler legenda de filme, você pode ficar tranquila, porque o negócio funcionou. Então, esse seria o meu. Um dos exemplos de hoje, o que eu quero passar para o pessoal seria esse, o canalizar, né? E você, o que você passaria, Catarina? Então, eu acho que o canalizar também tem algumas adaptações. Eu sempre faço adaptações. Por exemplo, para ler um livro, não precisa ser um livro comum. Tem que ser aquele diferente, onde tem para montar. Porque pessoas com dislexia, não adianta você ler um livro sem imagem. Para mim, não dá, por exemplo. Se eu leio um livro sem imagem, não consigo entender direito, não. Então, tem imagens, quebra-cabeças, né? Que você pode ir adaptando. Não importa a idade. Seu filho pode ter 16, 20 anos. Se ele gostar assim, qual o problema? Tem livro para vender. Esse aqui é um tipo de adaptação. Não só isso, né? Esse tipo de adaptação tá a historinha aqui e você vai virando os quadradinhos que ele sai conforme a história. Ele vai se modificando conforme a história. Ele é solto, eles são vários quadradinhos e aqui você vai contando a historinha. Tanto para criança como para adolescente. E outra coisa, a gente tem muita dificuldade em questão de matemática. Então, eu fui resolver da seguinte forma. Aqui está a resposta. Você pode treinar com seu filho. Vamos fazer continha? Aí você pede para ele, vamos ver a resposta, ver se você acertou? Ah, não acertou, vou fazer de novo. E você vai treinando, ó. Tá vendo? Isso aqui são adaptações muito tranquilas de fazer. Ó, você vai conversando com ele e tem mais, tem menos, tem dividir, tem multiplicar. Ah, não acertou, não tem problema, filho. Vamos fazer de novo? Agora, ó, vamos ver se você acertou. Ah, não acertou? Vamos fazer de novo. Vamos tentar. Não tá legal? Vamos fazer tudo de novo. O pai ou a mãe, eu estou aqui, entendeu? E assim, tem livros de mais, menos, dividir, multiplicar. E não são livros caros. São livros que eles vão te ajudar, né? Eu tenho todos esses livros aqui. Por quê? Porque
porque Ajuda eu também sou mesmo. psicopedagoga, né? E aí eu pensei nessa possibilidade da gente conseguir adaptar cada atividade para cada criança, né? Você pode também fazer com massinha. Ah, vamos contar? Você corta a massinha em vários pedacinhos, vamos contar? Português. Nossa, vamos escrever. Aí você pega um desenho na internet, vamos escrever o nome dele? Ah, ou se não, vamos pegar o alfabeto, tem o alfabeto de madeira, onde eu vou adaptando para mim ou para crianças, né? Tem também pranchas de comunicação, que são desenhos e a criança vai se comunicar através dessa prancha, né? Então tem muitas adaptações e não é algo caro, não é algo que você fala assim, ah, é muito caro, não vai dar. Tem algo que você pode fazer em casa. Esse material eu comprei, mas tem material que eu fiz. Eu fiz pranchas de comunicação de escola, onde tem o desenho de uma escola, onde tem letras. Qual que é a primeira letra da escola? Você sabe? É vogal, é consoante? Uhum. É, o que vocês aprendeu na escola hoje? Tem criança que fala nada. Mas por quê? Uhum. Porque não foi significativo para ela. Eu já cheguei em casa e falou que você aprendeu nada. Porque não foi significativo. Outra coisa que a educação tem que pensar. Da gente fazer algo significativo. Tem que ter significado para a criança. Se não tiver, ela fala assim, não aprendi nada. Ela fala na cara dura, não aprendi nada. Mas o que será que ela... Por que será que ela não aprendeu nada? Será que o professor não conseguiu adaptar? Será que foi aquele comunzão? Será Uhum. que a professora não pode comprar um material desse? O material desse é super em conta, tem coisas que eu paguei R$ 10, não é caro, né? Tem em feiras de livros, né? Eu compro livros que não são meus, são de outras editoras, mas porque são materiais riquíssimos para que eu possa ajudar outras crianças futuramente. É nisso que a gente tem que pensar. Eu vou adaptar em casa, mas a escola também precisa, né? Pai e mãe também podem comprar esse material. Em feiras de livros, sempre tem feiras de livro. O ano que vem vai ter a Bienal aqui de São Paulo, onde tem livros que são vendidos a R$ 10 para adaptações. Esse livro mesmo, eu paguei R$ 10, né? E não tem só a historinha da Chapeuzinho Vermelho, tem de fada, tem. Cada criança gosta de uma coisa, tem para menino, tem para menina. Eu, como gosto, né, da história da Chapeuzinho Vermelho, eu escolhi a Chapeuzinho Vermelho, mas tem outros. Deixa a criança escolher, principalmente deixa o disléxico, a criança disléxica, não ter. Tem gente que não deixa a criança ter contato com o livro, porque ela não sabe usar. É Aí verdade. ela não sabe usar, ela vai estragar. Mas deixa estragar. No começo, a gente tem vontade de rasgar um monte de livro. Essa é a realidade. Quando eu recebi um livro, eu tinha vontade de rasgar ele. Porque eu não entendia o significado. Né? Me dava um livro de presente, eu pensei assim, pra que isso aqui? Eu pensei fazer peso de porta. Porque eu não entendia pra que servia um livro. Né? Hoje, claro, depois de escrever, a gente super entende, mas quando você recebe um livro, eu penso assim, né? Quando a gente é criança, o pessoal vai te dar livro, eu pensava assim, nossa, mas tinha algo melhor, não? Tinha que dar livro? Pra que eu vou querer isso? Eu não vou nem usar. Mas é cruel, é verdade. Você sabe que quando eu era adolescente, pré-adolescente, meu pai sempre amou aquele. Eu sempre conto isso aqui. Aquele escritor que chama Almir Klinker. Não sei se você conhece, acho que não é da sua época. Eu Não já sei se ouvi você conhece. falar dele já. Ele fez, ele navegou com o barquinho dele, não sei se foi o mundo, a América do Sul, a Antártida, não lembro. Ah, Eu sim, a sei que ele... família Almir, que é uma família, né? A filha, inclusive, viajou sozinha também. Ah, sim! A Uau! filha dele viajou sozinha também, fez uma volta pelo mundo, né? Inclusive acompanhei, Que mas eu não legal! gosto muito, não gosto muito de mar, não. Tenho assim um pouquinho de medo assim de água, entendeu? É. Muita água. Mas para a gente terminar, para eu te contar, meu pai leu, passou o livro para minha irmã, aí minha irmã leu, passou o livro para mim.
Não, meu pai passou para minha mãe passou para minha irmã e minha irmã passou para mim. Todo mundo tinha lido o livro. E aí eu peguei aquele livro ali e falei, aham, a gente estava nas férias, a gente estava em Ubatuba. E aí eu, aham, vou ler, pode deixar. E eu ficava na rede lendo, né? Lendo, fazendo de conta que estava lendo. Aí eu terminei de ler o livro, entreguei para minha irmã, falei, li, nossa, maravilhosa a história, né? E, passaram-se milhões de anos. Um ano passado, aqui na história do Instagram, me perguntaram alguma coisa, o que você nunca fez e falou que fez, uma coisa assim. E eu falei, eu nunca li o livro do Almir Klinker e contei para minha família inteira que eu tinha lido. Aí minha irmã aqui no Instagram falou, o quê? Você nunca leu? Você não leu? Eu falei, não li. Eu não acredito que você não tinha lido. Falei, não li. Agora eu descobri o porquê que eu não tinha lido, porque na época eu tinha 14 anos, 15, 14. Falei, agora eu descobri por quê, né? Mas não li, me desculpa. Mas um dia eu leio. Agora tem outros livros para ler, mas um dia eu leio. Mas é interessante, a mãe, também, uma coisa que você estava falando sobre matemática, uma coisa que eu fiz aqui em casa, que deu muito resultado, colocar uma tabuada gigante na parede. Enquanto a criança está fazendo a lição de matemática, para ela poder olhar a letra, os números grandes. Não interessa se ela tá, a pessoa vai falar, mas ela tá colando. Não tá colando, para com esse negócio de colar. Ela tá olhando os números e tá colocando no papel. Vai chegar um momento que ela vai processar que aquele 5 vezes 5 é 25. No início ela não tá processando, ela não vai conseguir. Mas vai chegar uma idade que ela vai conseguir. E tudo bem, coloca facilitadores, adaptadores para que ela consiga, naquele primeiro momento, né, de dificuldade, que ela está desesperada. Imagina, tem criancinha de 8, 9 anos que chora o dia inteiro porque não consegue ler, não consegue fazer um exercício de matemática, um problema. Então, quanto mais a gente ajudar, quanto mais a gente adaptar, quanto mais a gente facilitar, vai ajudar essa criança a chegar ali, né, pare com os companheiros, do lado ali dos companheiros, ou até mais longe do que os companheiros, né, de classe, do que os amiguinhos. Então, quanto mais a gente ajudar a adaptar, melhor vai ser esse crescimento, né, da criança com transtorno de aprendizagem. Com certeza. E Catarina, para a gente terminar, a gente estava falando sobre, eu anotei algumas coisas aqui, a gente estava falando sobre a parte psicológica, né, da criança. Que você estava falando, é importante ter aquela força de vontade, né? A criança ter aquela vontade de estudar. Mas ela só vai ter essa vontade de estudar, essa vontade de iniciar a ler um livro, a gente está falando de livro, né? Iniciar, quando a parte psicológica, ela vê que ela tem um apoio do pai, o apoio da mãe, o apoio da professora, né? E a professora, o pai e a mãe só vão entender o que é a dislexia quando eles se colocarem no lugar da criança. Né? Quando você se coloca no lugar da pessoa e você sente aquilo que a pessoa está sentindo, você entende aquilo que a pessoa está sentindo, a chave vira e você começa a compreender o porquê que aquela criança não consegue ler o probleminha de matemática que para você é tão fácil e que para a criança é tão difícil. Ela começa a chorar porque ela não consegue fazer o exercício. Então, me fala um pouquinho desse lado psicológico. Quando foi essa chavinha que você falou? Agora eu vou ler 1000 livros, vou comer a biblioteca inteira. Então, acho que demorou um pouco, até porque eu não gostava de livros, né? Quando criança, ganhava livro da escola. Eu nunca li nem o livro da escola quando criança, quando adolescente, né? Porque eu não entendia essa necessidade. E principalmente o que acontece? Tem essa questão psicológica. Por quê? Ele tem dificuldade, aí ele não consegue. E assim, o que acontece? Quando você não tem diagnóstico, não tem nenhum preparo, os pais, sem maldade nenhuma, eles acabam forçando a ler alguns livros. E meu pai queria muito que eu lesse uns livros, mas assim, gente do céu, eu não gostava. Aí eu ia dormir com o livro, fingia que tinha lido ele inteirinho. Aí minha pai falou assim, fala pra mim um pouquinho sobre ele. Eu falei, ele é branco, amarelo, né? Ele tem imagens. Não, conteúdo. Que conteúdo? Imagina, não pergunta isso não. Né? Então, essa questão psicológica que às vezes
nós, sem saber, nós forçamos as nossas crianças, mas não é por maldade, é porque os pais se preocupam em aprender. O que vai ser do meu filho porque ele não lê, ele não aprende, né? Só depois que vem o diagnóstico ou pré-diagnóstico, o meu veio pré-diagnóstico da dislexia só, né? Na época eu tinha meus 9 anos, na terceira série. Meu professor não, ele pegava livros infantis mesmo. E aí ele me dava e falava assim, olha, Catarina, olha que história bonita, olha que desenho lindo. É assim que ele fazia. Você não queria saber o que está acontecendo nesse desenho? Aí eu falei para ele que sim, né? Eu não era muito de falar, então eu balançava a cabeça. Ele falou assim, então vamos ler junto? Aí ele falou assim, olha, tem uma vaquinha aqui, por exemplo, no desenho. O que será que essa vaquinha está fazendo? Vamos ler para saber o que é que ela está fazendo? Se ela está aqui de enxerida ou se ela faz parte da história? Ou seja, ele trazia para a realidade, né? Ele trazia para mim a realidade de criança na época. Nossa, olha esse cachorro. Você gosta de cachorro, Catarina? Eu gosto. Ai, vamos ler por que esse cachorro está aqui? Esse gato, será que eles estão tudo de enxerido aqui, nesse desenho? E não vai acontecer nada? Então, ele foi instigando essa vontade de ler. Por exemplo, estamos na natureza. Aí vamos supor que ele pegou um livro voltado para a natureza. Nossa, você viu quantos animais? Será que eles têm nome? Vamos ler o nome deles? E aí ele ia pondo pecinhas. Ele falava assim, nossa, mas você leu tão bem hoje, eu estou tão orgulhoso. Ó, nota 10. Então, ele ia colocando para mim a minha capacidade, ele ia mostrando, né? Esse meu professor, eu falo dele, ele é maravilhoso, ele é Sérgio Fernando. Você sabe que eu sou apaixonada por ele como um ótimo professor, um ótimo profissional. Eu chamo ele e falo para ele, te dedico, porque ele é o cara, né? Ele teve essa paciência, aí ele dava lição para todo mundo e falava assim, Catarina, vem aqui na mesa, traz a cadeirinha que a gente vai ler hoje. A gente vai ler cada livro, olha, cada livro maravilhoso que eu peguei aqui, menino, umas histórias fantásticas. Então, ele ia trabalhando isso. E com o tempo, ele foi dando dicas para os meus pais. Eles foram comprando livros mais infantis, livros com mais desenho. Então, esse professor, ele fez a diferença. Mas ele começou lá na escola e ele conseguiu trazer para a família. Porque ele tem um olhar diferenciado. Aí ele chamava meus pais para reunião, ele chamava só meus pais nesses dias. Ele marcava outro dia, tinha a reunião normal e depois tinha a minha reunião, onde ele falava assim, olha, seria legal se os senhores comprassem tal livro, ou se não, sugestões, e mostrava o que seria legal. Tabuada, por exemplo, eu não sei até hoje. Tem tabuada, faço a menor ideia. Mas o que ele falava assim, compra livros que tem tabuada para ela, onde tenha desenhos, porque ela se apega muito a desenho. Ela falou assim, porque ela quer ser uma artista, entendeu? E aí vocês têm que comprar livro com desenho. Então, ele ia trabalhando essa parte emocional, falava assim, olha, pais, vocês são importantes, vocês precisam incentivar ela vai chegar longe. Então, esse professor conseguiu fazer esse trabalho emocional. Não que eu não tenha futuro, não que eu não tenha passado por psicólogos, eu passei por três psicólogas, mas não foi por muito tempo, né? Por mais a questão emocional que, de repente, um preconceito, uma discriminação na escola, mas assim, nada que fosse muito grave. Mas sempre dando, na terceira série, esse professor me dava muitas dicas, né? De como adaptar. Mas assim, a gente tem que valorizar a criança com dislexia e com TDAH e com outros transtornos. Porque se a gente disser para ela, você não consegue, eu não tenho orgulho de você, eu não posso fazer nada por você. E assim, ela vai acreditar naquilo. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Tem gente que fala, eu mesmo já ouvi. Muita gente, não vou aprender mesmo. Eu sou burro. Não vou nem, mas por quê? Nem tentar, né? Não vou nem tentar por quê? Ela acredita naquela verdade como absoluta. E nem sempre. Tem gente que nos chama de burro? Tem. Mas eu não acredito. Eu não acredito que ninguém é burro. Eu acredito que todo mundo aprende, mas de forma diferente. E a gente precisa de adaptações e simplesmente valorizar cada coisinha que aquela criança fez. Hoje ela conseguiu somar 1 mais 1, que dá 2. Olha, nossa, que bom que você conseguiu. Olha só. Você conseguiu escrever.
você conseguiu pintar, nossa, que bonito. Mas você não poderia, assim, fazer, por exemplo, uma letra maior, um pouquinho? Você não poderia pintar aqui, não, pintar, assim, na bordinha certinha, em vez de sair para fora? Vamos passar uma borrachinha? Vamos escrever direitinho a palavra? Então, tudo depende de como você fala, não é o que você fala. As pessoas costumam falar as coisas para as pessoas de qualquer jeito. E quem tem transtornos recebe como se fosse uma bomba. É 3 vezes mais doído do que uma pessoa que não tem. É muito mais doído para a gente que tem transtorno. É como se fosse uma bomba atômica entrando goela abaixo. É verdade. E aí, aquilo ali destrói. É verdade. E as pessoas não entendem isso. As pessoas que não têm o transtorno, elas não entendem. Então, por isso que eu falo, para elas se colocarem no lugar. E você só vai entender esse colocar no lugar, você só vai entender isso quando você estudar o que é dislexia. Quando você estudar o que é o transtorno de aprendizagem. Aí você vai poder se colocar no lugar. Olha, esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, eu olho, eu reviso todas as mensagens, os textos, eu olho, e eu não vejo erro. Mas eu, adulta, descobri a dislexia com 38 anos. Então, eu não tive a intervenção que o meu filho teve. Meu filho escreve super bem. E eu não tive essa oportunidade. Então, por mais que eu olhe, revise, meu Deus, será que eu errei? Chega lá, manda mensagem errada. Ela manda mensagem assim, cheia de erro de português. E a gente fala assim, nossa, você é escritor, mas você escreve errado. Mas eu tenho dislexia. Eu sou escritora, mas eu sou escritora com dislexia. As pessoas esquecem que por mais que eu seja escritora, eu escrevo de forma, às vezes, equivocada. Eu troco letra, eu oculto letra. Quantas vezes, quando eu vou escrever, eu não vou lá no Google? Eu falei assim, como é que escreve essa palavra mesmo? Às vezes dá um branco, mas não é porque a gente quer. Eu tenho dicionário no Google, dicionário que pra gente, o físico também, a gente vai lá, folheia. Peraí, que meu Deus, como é que escreve essa palavra? Mas não é porque eu não quero escrever certo. Às vezes eu escrevo errado. Às vezes eu fico equivocada em alguma questão. Mas assim, a gente precisa tentar, né, e entender que não é porque eu escrevi livros que eu não tenho dificuldade. As pessoas pensam assim, mas você escreveu, a dificuldade sumiu. Não é uma fórmula mágica, onde você fala assim, Saralim Bim Bim, acabou, entendeu? Espectro Patrono, acabou, eu não tenho mais dislexia, ela foi embora, ela não está mais aqui. Em algum momento ela vai se manifestar. E ela se manifesta de qual forma? Na escrita, na leitura. A minha leitura era muito mais lenta do que uma outra pessoa. Tem gente que me pede para ler texto. Eu vou ficar ali o dia inteiro. E assim, eu por exemplo, quando vou a eventos de escritores, eu falo assim, lê um textinho da sua poesia, eu vou ficar 5 dias lá. Aí eu me perco, aí eu tenho que voltar do começo, eu não sei onde é que eu tô. Porque além de juntar o nervosismo, a minha leitura é mais lenta. Ninguém vai entender nada. Por isso que eu falo assim, olha, gente, eu vou fazer um resumo aqui do que é, entendeu? Eu vou quebrar aqui o protocolo, eu sei que vocês leem, mas eu não vou poder, porque eu tenho dificuldade de aprendizagem, eu tenho dislexia, eu vou fazer um resumo do que está escrito aqui. Porque se eu for falar o que está escrito, não vai sair. Já aconteceu de me pedirem, lê aí seu texto. Meu Deus, não saiu nada. Eu fiquei perdida, não sabia o que fazer, entendeu? Aí o que acontece? Eu li pequenos trechos e fui explicando o que significa, porque é o que o meu cérebro entende. Eu nunca vou pegar um livro aqui e vou ficar lendo. Não vai sair nada. Vai sair assim e falar, meu Deus do céu, coitada, eu preciso de muita ajuda. Mas não é por intenção. É porque eu realmente tenho dificuldade, eu realmente tenho dislexia. As pessoas não costumam não acreditar. Eu não acredito que você tenha dislexia. Você tem certeza? Gente, eu sou laudada, eu realmente tenho, eu tenho dificuldade. Mesmo que eu fale bem, você falar bem, não tem dificuldade. Não é assim. E principalmente, não está escrito assim na testa, tem dislexia, TDAH e outros transtornos. Não está escrito. E outra coisa, você me pergunta, mas você não tem aparência física de dislexia?
Mas ninguém que tem dislexia tem aparência física. Eu não conheço nenhum disléxico que tem aparência física. Não conheço. A não ser quando a gente conversa e aí eles falam assim, olha, eu tenho a dislexia. Mas a aparência física, né? Porque todo mundo fala assim, ai, o síndrome de Down, eles aparentam. E por que os disléxicos não? Falei, porque é algo neurobiológico. Não vai aparentar, não vai estar escrito na testa, não vai ter uma orelha menor do que a outra, não vai ter o nariz, não tem característica física, tem características na hora da escrita, na hora da aprendizagem, mas não tem características físicas. Todo mundo fica perguntando, e a característica física? Não temos. E outra coisa, a dislexia também não dói, porque ela não é uma doença, né? Ela não causa nenhuma questão de dor, né? Eu não sinto nenhuma dor com relação à dislexia. Ai, você tem dislexia, você tem dor? Não, ela não dói. A única coisa que dói, quando me pergunta, é o preconceito. Mas ele não dói de forma física, ele dói de forma emocional. Porque as pessoas confundem forma física e forma emocional. É completamente diferente. Quando a gente bate, é físico. Quando alguém xinga, é emocional. É essa a diferença. Todo mundo acha que é igual. Já me perguntaram se eu tenho dores físicas. Não tenho dores físicas. Somente dores emocionais. Quando alguém fala alguma bobagem, aí eu tenho que falar assim, olha, não é bem assim, né? Às vezes tem que explicar direitinho. Às vezes é um pouco assim, mais complexo explicar, porque a pessoa nunca ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu falar na dislexia e outros transtornos não consegue entender, mas porque, é, infelizmente, ainda precisa se ter mais um pouco de informação, precisa se compreender melhor, porque nós, quando É dislexia... muito jovem, né, no Brasil. É muito Isso, nova, tem pouca informação no Brasil sobre a dislexia. Então as pessoas tem pouca não informação. sabem. Por isso que perguntam, fazem esse monte de pergunta absurda para você, que eu tô aqui rindo, falando, meu Deus, não é possível, não é possível. Porque é incrível quanta ignorância. Ignorância eu falo não de ignorância, mas de ignorar a situação, né? Quanta ignorância as pessoas têm ainda sobre o transtorno de aprendizagem. Porque para perguntar se tem dor, significa que acha que é uma doença, né? Tem muita gente que ainda fala que é doença, né? Ai, quando vai sarar a sua doença? Eu falei, poxa vida, você acredita que não é doença e não vai sarar? Ai, o remédio, que remédio que você toma para passar? Me perguntaram quando vai ter a cura para dislexia. Eu falei, nunca. Ai, mas como você é pessimista, você tem que acreditar que um dia você vai ser curada. Eu falei, mas eu não estou doente para ser curada. Eu tenho distúrbio de aprendizagem. Eu não tenho uma doença grave, né? Tem gente que acha até que é uma doença degenerativa a dislexia. Eu falei, não. É um transtorno de aprendizagem. Ela não é degenerativa, ela não é uma doença, ela é um distúrbio de aprendizagem, é um transtorno de aprendizagem. Não há necessidade de cura porque não é uma doença, não tem remédio para curar porque não é doença, né? Falei, olha, eu acho que de repente a gente precisa explicar melhor, porque às vezes as pessoas têm dificuldade para entender que nós não somos pessoas doentes, nós não somos pessoas especiais. Já me perguntaram, você pode ser uma pessoa especial? Você pode receber um auxílio como o LOAS? Eu não sou uma pessoa especial para receber o LOAS. Eu apenas tenho distúrbio de aprendizagem, então eu não tenho esse direito, porque eu não sou deficiente. Né? Tem muita gente que pensa assim que a dislexia é uma deficiência. Não, ela é um transtorno. Deficiência Justamente, é algo desculpa, diferente, né? só te interrompendo um minuto, justamente as mães perguntam isso, falam, então quer dizer que a minha criança tem dislexia, tem transtorno de aprendizagem, então ela vai para a sala especial. Aí eu falo, não, seu filho não tem nada de especial. Ele tem um transtorno de aprendizagem. Então, quer dizer, na sala de aula ele vai render muito mais do que numa sala especial com crianças que não tem, o QI dele é acima da média. Então, quer dizer, ele é inteligentíssimo. O que ele vai fazer numa sala especial? Ele tem que estar na sala junto com os amiguinhos para aprender o conteúdo. E se a professora for uma professora sábia, ela vai saber ensinar aquele conteúdo de outras maneiras, de outras formas, para chegar até aquele aluno com transtorno de aprendizagem ou até aquele aluno com TDAH ou qualquer outro tipo de dificuldade também de aprendizagem e vai alcançar a classe toda. Mas não necessariamente mandar essa criança super inteligente em uma classe com... Conta pra gente a experiência que você teve na sala de AE
Então, na época, o AE ainda era educação especial, né? Porque eu já tenho 28 anos faz um tempinho, né? E aí a escola percebeu que eu tinha uma dificuldade, eles resolveram me mandar para uma sala de pessoas especiais, onde tinha síndrome de Down, onde tinha autista severo, onde tinha várias crianças realmente deficientes. E aí a professora começou a dar as mesmas atividades. Eu fiquei olhando assim para ela, ela olhava para mim, ela falou assim: "Eu não sei o que você tem, né? Mas qual que é a sua doença? Qual que é a sua deficiência?" Eu falei: "É dislexia." Ela falou: "Mas o que você está fazendo aqui, meu Deus?" Aí me mandaram para cá, e me mandaram para fazer um monte de atividade. Eu fiz. Aí eu não sabia o que fazer com as atividades, porque comparado com o que eles estão aprendendo, é completamente diferente da minha realidade. Ou seja, colocaram numa sala de crianças especiais sabendo que eu não era especial. Então, eu não tenho o mesmo grau de aprendizado que elas. Porque elas estavam aprendendo coisas bem mais infantilizadas. E eu não. Isso foi mais de uma vez. Me mandaram quando eu estava no sexto ano. Depois me mandaram quando eu estava no nono ano. Depois no ensino médio. No terceiro ano do ensino médio. Eu fui 3 vezes para essa sala. Porque eu estudei durante muito tempo numa mesma escola. Então, escola particular, inclusive. Então, eles me mandavam para essa sala para ver o que eu aprendi, o que eu não aprendia. Mas eu falava para eles: não tem como. Eu não sou uma pessoa deficiente. Entendeu? Então, o que eles estão aprendendo é muito abaixo do que eu estou aprendendo. Eu tenho que aprender, é só adaptar, né? É só adaptar para que eu consiga aprender. Não tem necessidade de me mandar para uma sala de pessoas especiais, porque a gente se sente mal. Sim. O que eu senti é que, assim, o que eu estou fazendo ali, meu Deus? Não tem preconceito, né? Inclusive, eles vinham pedir ajuda quando a mulher saía, a professora saía, porque eles sabiam que eu sabia um pouquinho mais. Então, eles Os vinham me amiguinhos pedir. da classe? Isso, aí eles vinham pedir, porque todos eles tinham várias deficiências. E eu nunca tive preconceito. Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de aspecto, nada disso. Eu aceito todos dentro das suas capacidades, das suas, de repente, até um pouco de limitação. Então, eles vinham pedir, porque eu sempre fui uma pessoa muito educada, então eles vinham: me ajuda aqui. E como eles tinham, alguns tinham QI abaixo da média, que é 79 para baixo, eles vinham pedir, porque eles parecem realmente crianças, bem jovens. E aí eu ficava ajudando eles. A professora saía e deixava. Aí ela falava assim: "Olha, eu vou conversar com os seus professores e com a coordenação, não tem necessidade de você ficar aqui, porque você vai ficar fazendo lição para eles. Eu sei que você está fazendo. Não precisa falar. Eu sei que você está fazendo. Eles estão acertando tudo. É sinal que você sabe. Eles estão copiando de você." Ele falou assim: "Você não pode." A professora mesmo falou: "Você não pode ficar aqui porque você vai atrapalhar o aprendizado dele, porque você sabe mais que eles." Sim, tadinhos. E assim, eles pediam ajuda. Me ajuda, amiguinha. Porque alguns têm esse QI abaixo da média, né? Sim. Me ajuda, amiguinha. Eu preciso de ajuda. E aí eu ia, ajudava, né? E fazia. Não vou mentir, eu fazia mesmo. Conta isso aqui. É 10. Eu fazia. E aí ela começou a perceber, essa professora, que, querendo ou não, vai atrapalhar eles, né? Porque Sim, mas como a criança é com transtorno de aprendizagem, né? Não uma deficiência, então eu isso. acabava atrapalhando eles sem querer. Mas eu não queria atrapalhar, mas eu queria ajudar, porque eu ficava com dó. Eu sempre tive muita dó do meu próximo. É uma coisa que eu não consigo ser diferente, eu não consigo ser indiferente com ninguém. É uma coisa Sim. que eu tenho minha. Se alguém disser assim: você é indiferente. Não é verdade, eu nunca fui indiferente com alguém. Eu sempre procurei me colocar no lugar do outro, na situação que o outro está passando. Mas isso eu aprendi com muito tempo, porque eu sofri muito preconceito, né? Eu sofri preconceito. Eu estava na faculdade, eu estava na minha primeira faculdade, eu fui fazer estágio numa escola de ensino fundamental. A professora me chamava de dislexia, ela não me chamava pelo nome, né? Ela não conseguia entender.
que Catarina é meu nome e a dislexia é meu transtorno, meu distúrbio. Então, ela me apresentava assim, olha, a dislexia que todo mundo me conhece na escola como dislexia, não como Catarina. Só depois de muito tempo que eles sabem que agora é Catarina. Ai, que Entendeu? absurdo. Que mulher é essa? Que nunca poderia ser uma professora, uma coisa dessa. Mas assim, ela era uma pedagoga, né? Eu estava fazendo pedagogia, ela era uma pedagoga. A única diferença nossa é que ela já tinha terminado e feito concurso e eu ainda não. E não que eu estava fazendo e não tinha feito concurso. Só isso, né? Então as Sim, pessoas ainda desmerecem muito as pessoas com dislexia. Por quê? Porque elas acham que a gente não tem essa capacidade, que não consegue aprender, que a gente são pessoas limitadas, que a gente não vai conseguir evoluir. Tem gente que pensa que a gente não vai conseguir ser nada. Eu mesma ouvi muito, né? Eu sempre tive primas mais velhas e onde elas eram lindas, maravilhosas, e eu não. Eu sempre fui gordinha, eu sempre fui uma pessoa assim de andar de uma forma muito simples. Eu sempre fui uma pessoa assim de ficar na minha, não me expor tanto. E assim, as primas eram mais velhas, eram mais novas, mais velhas que eu, né? Sempre fui a caçula da família. E assim, ainda tratar com preconceito, ai, não fica perto de mim não, porque eu não quero que a sociedade me veja com alguém como você. Ouvi de uma prima, não quero que as pessoas me vejam, porque você tem problema. E eu não quero ser vista com gente com problema, entendeu? eu, Então ficar longe. E aí ficava longe. Então, não tenho tantos amigos assim, né? Os amigos que eu tenho são verdadeiros amigos e amigas são extremamente pessoas extremamente verdadeiras. Inclusive, vários apareceram é, durante a live e fiz também durante as minhas viagens também, né? Não tenho tantos amigos assim, porque ainda tem essa questão do preconceito, de achar que vai pegar a dislexia de mim, que vai ficar contaminado, né? ai, que Então a absurdo. gente precisa trabalhar isso aí também, essa questão de que a dislexia não é Covid, a dislexia é sobre aprendizagem, ela só é transmitível de forma genética, não de forma por espirro, por tosse, nada disso, porque ela não é algo infeccioso, né? Sim, sim. Principalmente, assim, não deixar os disléxicos passar por preconceito em família. Porque, por exemplo, minhas primas mais velhas me tratavam com preconceito, Isso é né? muito, No viu? sentido, assim, de, ai, fica longe de mim, Sim. eu não quero que você fique muito perto, porque a sociedade, o pessoal fica olhando, e você é toda esquisita. Ah, mas me fala uma coisa, agora essas suas primas, elas fizeram mais de 10 pós-graduações? Então, tem uma que estava terminando recentemente a primeira faculdade, olha só que engraçado. Então, tá Inclusive, vendo? uma delas veio pedir para ajudar no TCC. Olha, tá vendo então? Quem é a maluquinha da história? Né? Todo mundo, Ela. né? O pessoal fala assim que disléxico é fora da caixinha, fora da casinha, é doido. Eu falei, olha, se for para ser normal e tratar os outros mal, eu prefiro ficar doida mesmo e ser anormal. Porque eu acho que quando você trata o outro ser humano de uma forma desrespeitosa, você não pode ser considerado normal. Porque o normal é você tratar alguém com respeito, você tratar alguém com carinho, você ter empatia, você pensar não só em você, você pensar no outro, porque o outro também sente. Todo Sim, mundo pensa assim, ai, mas você sente? Sente. Nós sentimos 3 vezes mais do que pessoas ditas normais. É isso que elas não conseguem entender. E, por exemplo, quando alguém nos xinga e nos ofende, dói tanto, dói muito mais do que uma pessoa dita normal, que não está nem aí, porque a gente se preocupa, a gente sente, a gente tem sentimento. Então, como você tratar a pessoa com dislexia? Com respeito. Nós não estamos pedindo que você nos ame. Ninguém precisa nos amar se não quiser. Mas pelo menos tenha respeito. É, Veja que aquela pessoa que tem dificuldade não é porque ela quer, é porque é algo genético. E principalmente, outra coisa que perguntam: ai, dislexia é um castigo para a família, né? Não, nós não somos o castigo. Nós somos a solução de muitos problemas.
em família. Eu mesmo uni muito minha família quando eu cheguei. Claro, eu sempre cheguei chegando, né? Meu tio de Sorocaba, inclusive, fala para mim: você chegou chegando, entendeu? Então, das mulheres de parte de mãe, eu sou a mais velha. Então, com isso, todos os primos me relacionam muito bem com a parte familiar de parte de mãe, de parte de pai. Eu não tenho mais contato porque eles não me aceitam ainda. Né? Eles não conseguem entender como alguém com dislexia tem sucesso. Alguém com dislexia não pode ter sucesso. Tem que ficar no fundo do poço. Sim, Né? Ainda sim. tem essa questão ainda. O que fala mais hoje em dia, né, no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, são os resultados. Então, o resultado de que quando você era pequena, você tinha dificuldade, as pessoas te, né, excluíam, mas depois, quando você ficou grande, grande assim, eu falo, você é super jovem, né? Tem só 28 aninhos e já tem tantas pós-graduações, já fez tantos cursos, já escreveu vários livros, né, com dislexia, com TDAH, e aí mostrando para o mundo inteiro que não nada vai impedir você de continuar agora fazendo os novos cursos, de alcançar um trabalho, o trabalho que você queira dos seus sonhos, porque com todos esses cursos, com todas essas pós-graduações, você vai conseguir, eu tenho certeza, de um trabalho super emocionante, e você vai vir aqui para contar para a gente também, com certeza. Com Então, certeza. Catarina, você é um resultado assim real. Você é 10, porque você é fora da curva. Você saiu você foi no máximo do que um disléxico pode ir. Então, isso já vai falar para toda a família tua e toda a família das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que um disléxico, uma pessoa que tem TDAH, pode caminhar, pode fazer o que ele quiser, ele pode ser o que ele quiser. Ele tem que só se esforçar, se empenhar para poder chegar até esse objetivo dele, né? Eu falo que o disléxico, ele tem que estudar não 1 hora, ele tem que estudar 1 hora e meia. Porque a pessoa que não tem dislexia estuda 1 hora, o disléxico vai estudar 1 hora e meia. Ele sempre tem que fazer aquele pouquinho a mais. Ele sempre tem que fazer, e constância, né? Nunca mais parar, nunca mais parar. Não pode relaxar, não pode parar. Porque senão ele vai para trás. Então, ele sempre tem que ter esse meia hora a mais, né? Para poder dar o que ele tem, o que tá dentro dele, que ele não consegue, às vezes, se expressar. Catarina, eu queria te agradecer. Já tá tarde, já passamos 1 hora e meia de live. Tinha outras coisas para falar, mas a gente pode combinar uma outra live. E a gente continua junto, porque tinham várias coisas, ó, que eu anotei aqui, E a gente combina. Se você puder, semana que vem, a gente pode combinar uma outra live. Tá ótimo. Fique em paz. Eu estou sempre disponível para você. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Você está fazendo muita diferença na vida de muitas crianças, muitos pais, muitos professores. E principalmente por me dar essa grande oportunidade de mostrar para as pessoas que a gente consegue, né? Porque você está fazendo uma diferença, mostrando que você conseguiu e eu também consigo. E todo mundo vai conseguir. Isso faz uma grande diferença na sociedade. Porque a sociedade ela não acredita na nossa capacidade. E a gente está aqui, mesmo que seja de formiguinha, um trabalho de formiguinha, a gente está mostrando a nossa capacidade. A gente está mostrando que todo mundo consegue. E não existe isso. Ai, meu filho não vai ser nada. Ele vai ser sim. Ele vai ser um grande profissional e vai fazer muita diferença nesse mundo. Porque esse mundo não tem só pessoas ditas normais. Tem as pessoas diferentonas mesmo que vieram para fazer a diferença. Eu penso o seguinte, quem tem distúrbio de aprendizagem, transtornos, são pessoas fora da caixinha, mas porque vieram fazer um grande trabalho nesse universo. E você já está fazendo. Eu sou imensamente grata pelo convite. Sempre vou estar à disposição para que a gente possa bater esse papo, para que a gente possa fazer a diferença, porque esse planeta, esse universo, que é enorme, precisa de pessoas realmente comprometidas com a inclusão. A inclusão, ela é trabalhada todos os dias e adaptações, elas precisam ser feitas. A gente está aqui, é um símbolo de resistência para pessoas com dislexia e para mães que realmente, quando recebem um diagnóstico, pensam assim, a vida acabou, já era. Mas não. Ela recebe um diagnóstico de uma criança que tem uma inteligência fora de série. É só canalizar de forma correta.
né? E se eu deixo um abraço para todos os pais, todas as mães, e um grande abraço para você também. E uma coisa, gratidão imensa e muito sucesso para todos nós, e principalmente para você, que é uma pessoa, que é uma mãe maravilhosa e está fazendo muita diferença na vida do seu filho e de muitas crianças que vão assistir essa live e mães que já assistiram, professores, tá? Então, gratidão imensa. Obrigada, querida. Obrigada pelas palavras. Você é fofa demais. Obrigada, até me emocionei. Obrigada mesmo. Deus abençoe você. Um abraço a todos que viram a live, as pessoas que irão ver depois também. Um abraço. E que vocês fiquem aí com essa mensagem linda da Catarina e com esse exemplo maravilhoso de pessoa, tá bom? Obrigada. Um beijo, Catarina. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau!